Fala aí, gurizada, vamos pro corte, assunto importante, mas antes deixa eu te dizer o seguinte, como é que tá a tua vida em casal? Tu não tem mais a mesma pegada, a mesma vontade, a mesma libido e tá rareando cada vez mais, não tá legal, tá atrapalhando o teu relacionamento, tua autoestima baixou? Vamos fazer um movimento para mudar isso? Com o Ativo. Ativo 100% natural, nenhuma contraindicação. O Ativo tu toma, ele imediatamente faz efeito no teu organismo. Há 12 anos eu sou consumidor do Ativo. Vai aqui na descrição, aqui embaixo, tá? Linkzinho de WhatsApp pra tu chamar eles lá. Vamos pro corte! Encaixou, sem dúvida nenhuma. O mérito é todo do Mano. O Mano, até nas insistências táticas e de algumas peças, tem que considerar também um fator que ainda valoriza mais o trabalho do Mano Menezes nesse jogo contra o São Paulo, que são as ausências, né? Porque muito se falava, não, mas o São Paulo está indo com alguns desfalques. Pois é, mas, por exemplo, o Grêmio não tinha o Kahneman, o Grêmio não tinha o Volpi, o Grêmio não tinha o Marlon, o Grêmio não tinha o William, que das 3 partidas que jogou, transformou completamente o time do Grêmio. E eu quero começar até justamente pela situação que acontece aos 28 minutos do primeiro tempo, quando o Alisson sente um desconforto na panturrilha, e aí a gente olha para a beira do gramado e vai entrar o Pavon. E aí o pensamento é o seguinte, poxa, do Alisson eu espero alguma coisa, o Pavon eu sei que é um cara com aptidão para marcar, mas é um jogador que não está bem. O Pavon muda completamente o rumo do jogo do Grêmio ontem. O Pavon melhora o time do Grêmio, ele traz mais atitude, mais atividade. O segundo tempo, o Edenilson faz um jogo que para mim foi o melhor jogo dele com a camisa do Grêmio. O Amuso jogou a partir do momento em que o Mano deu a confiança para que ele começasse como titular, com desenvoltura, tentando jogada, participando inclusive quando não tinha bola, sendo aquele jogador também de recomposição, de marcação. O Vinícius, ele é um centroavante de carteirinha, ele protege muito bem a bola, ele faz o pivô quando precisa fazer, ele, na hora que saiu o pênalti no segundo tempo, aos 10 minutos, ele vai lá, conversa com o Arthur e pega a bola para cobrar, ou seja, é o centroavante que quer fazer gol, que quer cobrar pênalti, e não tem como falar do Grêmio sem falar do Arthur. O Arthur é um extra classe total, assim, eu não tenho dúvida que... quer dizer, eu até tenho dúvida porque eu não sei se o Ancelotti está enxergando a bola que está todo mundo vendo jogar o Arthur. A gente dá uma passada hoje em qualquer rede social repercutindo os mais variados programas esportivos do Brasil inteiro e tem uma unanimidade quando se fala no poder que tem o Arthur com a bola no pé, o senso de organização que ele traz para o time do Grêmio, mas sem dúvida alguma tem mérito demais do técnico Mano Menezes. O Grêmio jogou com a bola, o Grêmio jogou sem a bola, o Grêmio mostrou segurança. Para mim, a melhor partida do Grêmio no ano, porque o Grenal, ele tem um aspecto da necessidade que a gente tinha de vencer, e é um Grenal também tumultuado por erros de arbitragem, mas é um Grenal que a gente sabe que ele é um jogo atípico. E naquele Grenal, por exemplo, tinha inclusive o próprio William dentro de campo. O William, o Marlon. Esse jogo de ontem é um jogo sem o William, principalmente, mas é um jogo com o Arthur sobrando e com jogadores que a gente não acreditava mais, como Amuso e principalmente Pavon e Edenilson, jogando fino na bola. O Grêmio ilude novamente o torcedor, sem dúvida alguma. Eu acho que tem que pensar que é um time que ainda pode agregar mais qualidade pelos jogadores que possam estar voltando. E o Grêmio tem hoje, sem dúvida alguma, o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Arthur Henrique de Ramos Melo. Ele joga de terno. Diogo Rossi. Futebol é a qualidade técnica dos seus jogadores, obviamente, mas também o conjunto, né, destes grandes jogadores atuando lado a lado. O Grêmio tem um corpo novo de jogadores, né, no time que dá ao time do Grêmio a possibilidade de fazer, como o Bagé disse, a melhor partida da temporada. Isso é mérito do Mano Menezes, né? Porque não adianta tu ter bons jogadores e não saber fazer eles funcionarem dentro de campo. E o Mano sabe fazer funcionar e está sabendo fazer funcionar. Tanto que ele traz aqueles jogadores que estavam perdidos, estavam no limbo do time do Grêmio e faz eles jogarem muito bem. Edenilson, Amuso, Pavon, porque os outros a gente sabe que tem qualidade técnica, né? O Marcos Rocha, o Arthur, o Carlos Vinícius, são todos jogadores que nós esperávamos de fato que eles pudessem contribuir. O Grêmio teve dificuldades, né, no início do jogo, os primeiros 10, 15 minutos, mas ali mostrou maturidade do treinador e dos jogadores para tentar entender. O Crespo é um técnico muito inteligente, né? O que ele fez? Cara, o Marcos Rocha é um jogador de mais de 35 anos. Se eu der espaço de campo para ele e conseguir bloquear a tentativa de ataque, ele sempre vai me deixar um espaço nas costas. E foi o que aconteceu. O Tapia deitou e rolou pelo lado esquerdo de ataque, até que, infelizmente, o Alisson se machuca, vem o Pavon, que é um jogador extremamente dedicado, isso ninguém pode tirar dele. O Mano disse pro Pavon, ó, agora é uma linha de 5 ao lado do Marcos Rocha, eu vou botar ele um pouquinho mais para dentro, e aqui o Tapia não joga mais, beleza? Beleza. E o Grêmio
tranca a rua, começa a construir, o Pavon finaliza de fora da área, o Rafael faz um milagre, depois o Amuso faz a jogada, o Grêmio abre o marcador, faz 1-0, no segundo tempo um pênalti, né, em cima do Edenilson, o Grêmio 2-0, poderia ter feito 3, 4 e assim por diante. O Grêmio não fez nenhuma grande defesa, o que faria com que o São Paulo tivesse algum tipo de oportunidade. Agora, para finalizar, eu queria só fazer um pedido, se fosse possível, Meneghetti e aos meus colegas. Deus perdoe, eles não sabem o que falam. Quando dizem que o Arthur é um jogador superestimado ou que o Arthur é um jogador que de segundo volante é muito comum. Todos os seres humanos podem errar. Todos. Eu mesmo já errei várias vezes. Opa. Perdoe eles. Perdoem. Eu sei que é difícil ver o futebol às vezes. É mais complexo e tal. É um esporte de análise muito difícil de fazer. Eu mesmo tenho dificuldade de fazer análise às vezes sobre o futebol. Não dá para criticar o Arthur. É o melhor jogador do futebol brasileiro nesta função. Tem que estar na seleção brasileira. Ninguém faz a função de segundo volante como o Arthur faz no futebol brasileiro. Que jogador espetacular. Se há alguém dentro de campo que mudou o Grêmio, esse alguém é Arthur. JB. Meneghetti, eu tô empolgado, tal qual os meninos aqui do meu lado. Eu acho que o Grêmio, se continuar nessa toada, vai com certeza para a Copa Libertadores da América. Eu penso que foi a melhor atuação e talvez a mais importante. O Mano vai numa linha de que o Grenal vira a chave gremista. Mas eu acho que esse é o jogo da consolidação. Por ser contra um São Paulo, por não ser aquela história de a gente já tinha tido o clássico do James Freitas como, poxa, jogou bem essa partida e depois não manteve. Não, o Grêmio conseguiu manter uma sequência. Obviamente, tem um cara que é o divisor de águas. O Grêmio nos primeiros 30 minutos não faz uma boa partida. O Alisson oscilou, faz parte, é do jogo. O Pavon entra e, na minha visão, ele é que carrega o Grêmio pro ataque. O Pavon é que consegue contagiar. Antes do gol já tem 2 jogadas, uma finalização dele, um escanteio cobrado por ele, que o Grêmio já poderia ter aberto o placar por conta dele. E aí tem algumas mudanças que são características dos jogadores que evoluíram, mas do Mano. O Amuzu disse na entrevista que ele deu recentemente, olha, eu até posso partir da ponta, mas eu não sou necessariamente mais um ponta, eu tenho que cair pelo meio mais perto do gol que o técnico está pedindo. Aconteceu. Bom, o Carlos Vinícius estava sumido, mas é centroavante. Ele consegue bater numa bola girando difícil e fazer o gol, ele faz 2 gols. Ele não tem uma atuação de gala, mas ela é uma atuação de legítimo 9, de legítimo centroavante. E o Grêmio tem, no Arthur, eu concordo, o grande destaque, mas eu não posso me furtar aqui de dizer, peraí, o Edenilson gastou a bola também. O Edenilson jogou muitíssimo bem. O Dodi correu o campo inteiro, foi incansável, foi muitíssimo bem como primeiro volante. Eu também acho o Cuejar mais do que ele, mas o Dodi é sim um muito bom jogador. E se todas essas peças estão evoluindo, estão melhorando, a gente vai para o treinador, que tem uma filosofia já dizendo há muito tempo, dizendo, não, nós vamos recuperar 1-1 e não perder 1-1, que é, o cara tá mal, ontem o Kiki perdeu um gol na cara do goleiro, 2 dá pra dizer, tá? É que um é meio que inacreditável, o outro ele erra, tenta dar o passe, tinha que ter finalizado, errou. Mas o Mano acertadamente disse, não, eu vou recuperar o Kiki e não vou jogar ele fora. E isso é interessante e está acontecendo na prática. Edenilson recuperado, Pavon sendo recuperado e outros jogadores, isso é mérito do treinador. Eu acho que é muito importante esse reconhecimento ao Mano, porque o Grêmio faz uma boa janela de transferências, mas perde jogadores importantes. Né? Perdeu o Balbuena. O Grêmio tem o Noriega, que está jogando improvisado, já jogou ali e tal. Perdeu o William, que eu acho que esse seria um grande diferencial desse time do Grêmio, agora encaixado com o Mano Menezes. Não tem o Vijaçante já há bastante tempo, então o Grêmio perde peças importantes e mesmo assim o Mano consegue encaixar o time. Eu fico muito feliz com esse reconhecimento dos meus colegas que trataram o Mano Menezes até semanas atrás, né, como um ultrapassado, como um treinador que tinha sido demitido, como se o trabalho já tivesse se encerrado, que o Grêmio já estava rebaixado para a segunda divisão. Não acreditaram que o Mano Menezes pudesse dar a volta por cima. E quando muitos jogadores, e isso aconteceu ontem, escancaradamente ontem, o Grêmio teve uma média, e eu acho que assim, das minhas notas, por exemplo, que eu faço lá a cotação, com exceção do Alisson, um pouquinho abaixo, e o Cristaldo também, entre 5 e 6, mas uma média de 8 para cima.
muitos jogadores do Grêmio com nota 8. O Grêmio fez uma partidaça, placar justo o jogo, 4-1 pro Grêmio. Esse é o placar justo. O Grêmio sobrou, teve dificuldade com 15 minutos, com a marcação alta de São Paulo, com o Tapia sobrando realmente pela esquerda e tal. Só que eu não entendo que o Lucas Moura seja reserva desse time de São Paulo. Eu sei que já é um veterano. Mesmo o Ferreirinha, quando entra, dá um outro tipo de gás, joga no meio setor do Tapia, mas eu acho que o Crespo não está fazendo um grande trabalho no São Paulo. O Mano engoliu o técnico do São Paulo ontem, sobrou e finalmente o debate raiz reconhece as qualidades e a capacidade do treinador gremista, o senhor Fabiano Baldasso. Tu sabe que eu tô um pouco surpreso. Cada um vê o jogo da sua maneira, mas a principal notícia do Grêmio não foi citada aqui para mim. Não foi citada aqui para mim. Que o Arthur é craque. Cara, eu disse isso antes de ele vir. O Arthur só não tá na minha seleção do Grêmio de todos os tempos porque tem o Maicon. Todos nós aqui falamos que o Arthur ia sobrar no futebol brasileiro, né? Todos nós reconhecemos tinha uma isso. dúvida física sobre o Arthur, né? Não, não Porque tinha. a gente não acompanha ele, né? Não. É que o histórico, o que eu quero- demanda que ele tinha problemas físicos Também. e nas últimas O que eu duas quero- temporadas o tinha que eu- melhorado. o Essa que eu- era a única dúvida sobre ele. O que eu quero dizer é que o Arthur... A dúvida era outra. O Arthur, Era a ambição dele. O Arthur jogar muito não é novidade nenhuma. Pra mim, a notícia ontem é o centroavante do Grêmio, cara. O Grêmio tem um centroavante maravilhoso, gente. No Grenal, sobrou, saiu no meio do Grenal, era um dos melhores jogadores em campo. O Grêmio conseguiu achar, e méritos para quem trabalhou esse nome lá, quem decidiu que era um nome bom para trazer. O Grêmio tem um centroavante muito bom, muito bom. E outra coisa, valorizando mais ainda o Mano Menezes, houve um momento em que nós dissemos aqui, quando o Grêmio começou a se recuperar, que isso era por conta dos jogadores que chegaram, do Marcos Rocha, do William, tal, até pode ter alguma coisa. Agora, quem recupera o Edenilson, que estava morto no Grêmio, né? Quem recupera o Pavon, que estava morto no Grêmio, isso é treinador. Então, eu acho que o Cuejar, eu acho que a recuperação do Grêmio é muito mais treinador do que os novos nomes que chegaram. Para não passar batida a manifestação provocativa do Diogo Rossi, eu acho bacana isso sobre o Arthur, né? Eu acho que todo mundo aqui no programa disse que o Arthur sobraria no Grêmio. Eu continuo achando que a venda lá atrás por 40 milhões tratava-se de um jogador superestimado. Eu continuo achando isso. Eu acho que o Arthur, essa é a minha opinião, eu acho que o Arthur nunca valeu 40 milhões de euros. É só isso. Agora, não, tá, e eu respeito quem pensa Ele valia assim. bem mais. É que eu acho que é menos. Não é que eu tenho razão, eu acho que nós divergimos. Não, tu a acha gente que é mais? concorda que ele- eu que ele acho não- que é menos. Eu acho que que era ele um não valia jogador 40. para ter sido. O Grêmio fez uma venda extraordinária. Eu acho que era jogador Ele foi jogar no Valência. Não, tá bem, eu acho Foi que é jogar no jogador. Celta de Vigo. Continuo achando que era jogador pra. Viu quando te interrompem, tu não gosta. Tá bom, é Quando te debate, interrompe, tá, não é que tu vive dizendo que tu não gosta de ser interrompido Não. e não interrompe. E eu gosto de ser interrompido. Eu falei, gosto ainda mais por ti. Eu gosto. Eu me refiro ao início. Agora, pelo que eu entendi, como os quatro já tinham falado, já tinha aberto pro debate. Nós estamos debatendo. Ele foi pro Barcelona, aí teve um cara chamado Iniesta e Xavi que disseram assim, ó, tá vindo um menino aí que provavelmente vai ser o meu sucessor. Messi falou isso. O Bagé. Não, o Iniesta Bagé, e o Xavi eu também. achava Eu que nem o- quis entrar no Messi, que senão Bagé. aí fica... Bagé. Aí é espancamento da tese do Bagé, do Meneghetti, entendeu? Bagé, eu fui achar, amigo dele, eu tudo achar bem. que o Arthur não vale 40 milhões de euros e que ele vale 20 ou 25, não significa que eu acho ele um jogador desprezível. Porque um jogador Eu de sei 25 disso. milhões de euros é um baita jogador. E eu continuo achando, a minha avaliação sobre o Arthur, sabe qual é? Ele é um jogador muito bom e que com ambição sobra no futebol brasileiro. É isso. Essa é a minha avaliação. E não há nada de. E nessa minha avaliação, não há nada que diminua a qualidade do Arthur. Eu só estou divergindo completamente. Claro, opinião é igual ao É que tu cotovelo. acha ele um Cada extra tem classe, dois. né? Tu acha ele um extra classe. Eu acho Não, ele eu acho ele gênio. Eu acho ele, não, eu elevo eu a acho categoria. ele, eu acho ele um dos 20 genial. melhores jogadores da história do Grêmio. Ele é genial. É Dos forte. 20 melhores? Um dos 20 melhores Não jogadores da não história do entra Grêmio. numa lista de. Não entra numa lista de 30.